Você não está distante do seu marido. Na verdade, você está distante de você mesmo. Essa frieza que você está vivendo no seu relacionamento, na verdade, vocês estão juntos, mas um silêncio, não tem diálogo, não consegue fluir a conversa de vocês. No meio das pessoas, vocês fazem de conta que estão bem, mas na verdade, existe um distanciamento. E você pensa que é ele. Ou então, muitas vezes, você pensa que você que não está gostando dele. Na verdade, existe um afeto desordenado dentro de você, que leva você a ter uma percepção distorcida. Aquilo que você percebe na outra pessoa é algo que você criou dentro de você mesmo. Então, o sentimento de frieza que você está vivendo no seu relacionamento chama-se afeto desordenado. E o que foi que fez você sentir isso, perceber que parece que algo não está legal, talvez vontade de desistir? Talvez seja a situação com seus filhos, você não consegue estar bem com seu marido, dedicou tanto a cuidar dos filhos, dedicou às vezes a cuidar da família, ou de mãe, ou de pai, ou do trabalho. Então, muito trabalho, muitas coisas estão acontecendo na sua vida e você sente uma distância do seu marido. E você pensa assim: ah, parece que o amor acabou. Na verdade, não acabou o amor. O afeto desordenado leva você a ter sentimentos distorcidos da realidade. Você tem uma percepção que dentro de você não está legal, como se você não estiver feliz, não está se realizando e não consegue fazer outra pessoa também feliz. E fala assim, mas a gente precisa tomar uma decisão. E talvez você pense que a decisão é separação, talvez você pense que a decisão é desistir. Na verdade, é uma decisão precipitada e errada, porque tem algo desordenado que precisa corrigir dentro de você. Quando os afetos eles desordenam, o amor ele deixa de conduzir você, ou seja, você passa a ser reativa. Ao invés de permitir ser conduzida pelo amor, você reage. Quando os afetos se desordenam, você não deixa que o amor conduz. Na verdade, você passa a ser uma pessoa reativa. Qualquer coisa que fala parece que é contra você. Qualquer coisa que fala parece que está jogando uma indireta. Não consegue se sentir bem no relacionamento. Faltou amor? Parece que o nosso amor acabou. Eu não estou conseguindo mais ter uma conexão com o meu marido. Às vezes você tem conversado com tantas pessoas, tem falado do seu sentimento com tantas pessoas que também está vivendo a mesma situação que você. E isso só piora. Todas as vezes que você conta do seu sentimento, das suas fraquezas para uma pessoa que também está vivendo a mesma coisa, talvez você pode estar caindo em uma emboscada. Porque na verdade, existe afetos desordenados, ele leva a gente a ter uma percepção distorcida da realidade. E quando você tem esse pensamento distorcido, faz você tomar decisões precipitadas, agir de forma errada. Quantas pessoas às vezes desistem de um relacionamento porque começa a pensar que não tem mais amor? Talvez o seu pensamento é que seu marido também não gosta mais de você, não te ama, que dá atenção mais para o trabalho do que para você, ou dá mais atenção para os filhos. Então tem que analisar qual foi a situação, o que aconteceu para que esses afetos seus desordenaram. Por exemplo, uma pessoa quando ela engravida, a mãe ela começa a dedicar mais tempo àquela gestação. Então tem várias situações que acontecem durante a gestação. E a mãe ela fica muito sensível. E quando nasce a criança, ela dedica um tempo maior àquela criança. Então, de repente, nesse momento, inconscientemente, você desordena o seu afeto. Porque no seu pensamento, você não precisa fazer um esforço para o seu marido. Às vezes você não pensa que precisa se esforçar mais para cuidar, porque naquele momento você precisa sentir, você sente que além de você, ele também tem que te ajudar. Só que na verdade o amor é doação. Você precisa aprender a doar. E o afeto ele desordena exatamente quando você quer que as coisas aconteçam de uma forma mais fácil. E as carências afetivas que a gente carrega, muitas vezes faz a gente querer que as pessoas fazem mais para nós e nós não vamos fazendo. E o amor é doação. À medida em que você não se esforça um pouco para servir, para doar, às vezes no momento que você não está bem, mas é necessário dar um carinho, dar uma atenção. E nesse momento, para você ordenar os seus afetos, vai exigir de você um esforço muito grande. Mas é melhor você viver essa experiência de se esforçar para restaurar o seu matrimônio do
porque você desistir lá na frente, você arrepender. De repente você tentar viver uma experiência diferente, porque no relacionamento você não está sentindo cuidado nem amada, mas é dando que se recebe. Você não vai conseguir sentir amado se você não amar. Você não vai sentir valorizado se você não valorizar. Mas eu espero, eu preciso, eu estou vivendo uma carência, sim, a outra pessoa também tem as carências dela. Por isso que amar é doação, amar é servir. E se você não tomar consciência da necessidade dessa mudança dentro de você, você vai perder uma oportunidade muito grande de viver uma experiência linda com a sua família. Para você tomar consciência do que aconteceu, que momento que começou a esfriar seu relacionamento, é importante você enxergar com clareza, que a gente fala sempre olhar para dentro de nós. Você precisa examinar-se e analisar o que eu fiz, qual o meu comportamento, qual a atitude minha, que momento que eu reagi sem pensar. Sabe que às vezes você tem uma reação e naquela reação você é agressiva. No momento em que você é agressivo, e você talvez não percebeu, o seu marido, ele começou a se fechar também. Talvez esperando que você peça perdão. E ali começa uma desordem, porque você reagiu, foi agressivo, foi impaciente, deixou de cuidar e a outra pessoa começa a se afastar. E qual o sentimento que vem nesse momento? Que não ama, que não valoriza, mas é necessário você analisar que ponto, que momento que você cometeu essa falha, ou então que momento que você reagiu e onde que você exigiu mais do que deveria exigir. Que momento na sua vida que você, do seu relacionamento aí, que você falou assim, eu exigi demais aqui. Às vezes você cobra tanto pela sua carência, muitas vezes a mulher, ela quer que o marido faça algo que o pai não fez. Talvez você quer que o seu marido dê a você o amor que você não recebeu do seu pai ou da sua mãe. E isso você não percebe que você começa a exigir da outra pessoa algo que ela não consegue te dar. É melhor você parar e analisar esses momentos e você examinar que momento que você falhou, porque é aí que está a forma da gente conseguir transformar o nosso relacionamento. É quando eu examino a mim mesmo e começo a perceber que algo precisa melhorar dentro de mim. Então, o que você esperava receber que não recebeu? Analisa que ponto, o que você esperava que recebesse, não recebeu. Nesse momento você esfriou, desordenou. E houve uma desordem aí dentro de você. Criou uma expectativa. E essa expectativa que você criou do seu marido, ele não consegue te atender. E muitas vezes, quando o marido tenta resolver, fazer para a esposa aquilo que ela espera, mas que não é função dele, ele desordena também. Muitas vezes acontece muito isso, das mulheres esperar demais que o marido faça algo que os pais não fizeram, e eles começam a fazer, e ela começa a sentir amor de pai. E o amor eros que precisa acontecer ali, ele vai se esfriando. É importante você analisar que momento que você começou a exigir algo que não era para ser exigido, cobrar, reagir de forma agressiva, porque são esses momentos que começaram a esse esfriamento. Na verdade, você não esfriou dele, você está fria consigo mesmo. Quando você examina você mesmo e começa a analisar que ponto, que momento que aconteceu, o que acontece? Isso vai revelar onde o seu coração, na verdade, ficou preso. Ficou preso a uma decepção, ficou preso a uma expectativa, ficou preso a uma frustração, e ali você alimentou aquela prisão, alimentou aquele sentimento, e que hoje aconteceu, na verdade, um afastamento e um esfriamento no seu relacionamento. Que é interessante para você viver uma experiência linda, para você viver uma experiência transformadora. Todos os dias, na verdade, você é uma orientação de diversos santos. Você fazer um autoexame, uma análise, você refletir sobre o que aconteceu no seu dia. Revise o seu dia no seu relacionamento. Revise o que você falou, o que você fez, qual o comportamento que você teve que, na verdade, foi uma exigência que não faz sentido. Qual o momento que você falou algo que foi agressivo e que machucou, que na verdade você não pediu perdão? O que você espera dele que na verdade não é ele que tem o dever de te entregar, te dar aquilo que você espera? Porque aquele amor que você não recebeu do seu pai ou da sua mãe, muitas vezes ele está atrapalhando você no seu relacionamento com o seu marido, porque você pensa que ele tem que te dar aquele amor que você não recebeu dos seus pais. Então revise o seu dia, revise o que você passou, o que você falou. Se você começar também a olhar situações do passado, que momento você viveu,
vai ajudar muito você a ressignificar isso e melhorar seu relacionamento. Comece a identificar onde você se apegou. Como fosse assim, aquilo que você quer controlar, aquilo que gerou expectativa em você. Você está querendo coisas que não faz sentido para você. Talvez você está querendo situações para se preencher em uma situação que não faz sentido também para você. Talvez essa cobrança que você está tendo do seu marido não faz sentido para ele também. É importante você identificar que ponto, porque quando nós analisamos a nós mesmos, cada um examine-se a si mesmo. Quando você analisa e olha o seu ponto a melhorar, isso a gente chama vulnerabilidade. E é a vulnerabilidade que nos caracteriza. Então, quando você começa a reconhecer aquilo que está dentro de você que precisa melhorar e não justificar isso, porque muitas vezes a pessoa começa a compreender, mas começa a justificar. Ah, eu fiz isso por causa daquilo, ah, eu sou assim por causa da minha mãe. Então você tem que parar de justificar. E na verdade, identificando isso, vai ficar mais fácil para você ressignificar. Então você vai substituir sentimentos ruins para sentimentos positivos. Na verdade, quando você sente que você controla, você está querendo ter o controle, e às vezes até chantagem emocional, que é a que você aprendeu quando criança, fazer chantagem para conquistar algo. Então você vai ter que, na verdade, você não percebe, mas que você está querendo ter o controle. E esses controles geram muitas vezes chantagem emocional. Então você tem que parar de querer controlar e buscar ter confiança. As coisas vão mudando de uma forma muito simples, mas exige de você um esforço. Ao invés de querer controlar o seu cônjuge, controlar o seu marido, você busque viver a confiança nele. E você vai começar a falar, eu confio. E é algo em Deus. Você vai viver uma experiência de um esforço no início para que aquilo aconteça na sua vida. Outro ponto, de você cobra muito, você exige muito. Então é preciso você também ter compreensão. Tem hora que você, por que tem que ser do meu jeito? Por que eu tenho que cobrar o tempo todo? Por que tem que ser assim? Muitas vezes você está repetindo o padrão de sua mãe ou do seu pai. Então eu preciso compreender que tem situações que não pode ser do meu jeito. Então você tem que buscar a compreensão. A carência, né? A carência afetiva que muitas vezes faz você buscar algo que para se preencher, mas na verdade você só se esvazia. Então você vai pedir a Deus para que você se encontre na sua essência, quem você verdadeiramente é. Então isso começa a ordenar seus afetos. Aquilo que buscava controle passou a ser alguém que vive na confiança. Aquela pessoa que cobrava demais passa a ter mais compreensão. Aquela pessoa que era muito carente, ela começa a servir, começa a doar. E assim você vai ordenando os seus afetos. Portanto, o seu casamento ele não esfria de repente. É algo que foi desordenando com o tempo. E na verdade tem a causa. E se você encontrou a causa, você pode ter certeza que você vai encontrar a solução para tudo isso. Mas evita querer controlar outra pessoa. Evita querer que seja só do seu jeito. Toma consciência que amar é doar, é servir. E muitas vezes doação é uma ação com dor. Se esse vídeo falou com você, comenta assim, eu vou me organizar por dentro. Se você chegou no canal, não é inscrito no nosso canal, inscreva aí no canal, ativa o sininho para chegar a notificação para você. Se esse vídeo foi importante também, curta esse vídeo. Não esqueça de curtir, porque na medida em que você curte o nosso vídeo, além de você evangelizar, você faz eu entender que eu estou conseguindo te ajudar. Um beijo no seu coração.